Bom, olá pessoal, bem-vindos de volta. Achei melhor fazer um novo vídeo, senão aquele de eliminação de Gauss, o primeiro ia ficar muito grande. Então aqui vai ser um videozinho mais curto para a gente falar do método da eliminação de Gauss com pivoteamento parcial e com pivoteamento completo, tá? Então, no último vídeo a gente fechou esse exemplo aqui lá no VCN, né? Não sei se vocês estão lembrados. E aí, o que motiva o pivoteamento? O que é isso? Bom, deixa eu voltar aqui atrás. Bom, então imagina aqui, ó, quando eu conduzir com vocês esse esqueminha genérico, no final do primeiro passo a gente zerou, né, aqui esses termos, e aí eu vou entrar no meu segundo passo. Agora imaginem que para eu entrar nesse meu segundo passo, esse A22 aqui, ó, ele foi igual a zero. E aí? Como é que eu vou construir os meus multiplicadores? Eles não serão esses termos aqui embaixo dividido pelo A22? Como é que eu vou fazer essa divisão por zero? Não funciona, né? Dá indeterminação. Então a gente precisa adaptar a eliminação de Gauss para ela ser mais robusta ainda para abranger esse tipo de situação. E é isso que leva a gente a construir o que a gente chama de estratégias de pivotamento, tá bom? Então, o método da eliminação de Gauss, como eu falei, ele requer sempre que a gente construa os multiplicadores com essa expressão aqui, né? Sempre dividindo pelo elemento pivotal. E aí a estratégia de pivotamento ela pode ser utilizada de maneira que esse pivô ele seja escolhido adequadamente, ou seja, que ele não seja igual a zero. E uma outra situação muito interessante, gente, é o seguinte: pensa num contexto que ele não seja zero, mas que ele seja um número muito, muito pequeno, próximo de zero. O que vai acontecer com essa multiplicação se esse pivô for um número muito pequeno? Vai me gerar uma multiplicação, um valor gigante. E quando eu estou com uma máquina, né, que é limitada, uma hora eu vou ter que, né, assim, eu tenho muita precisão nas máquinas, mas ela não é infinita. Então, se você tem um número muito grande que está multiplicando seus números que estão sujeitos ali a erros de arredondamento, certamente o que você faz com esse erro? Ele aumenta ainda mais. Então, as estratégias de pivotamento, elas não são só úteis quando o pivô é nulo, mas também para a gente não propagar erros numéricos numa situação como essa, por exemplo, tá bom? Então, existem duas formas de pivotamento, o pivotamento parcial e o pivotamento total. Então, aqui nesse slide está explicando o pivotamento parcial, tem todo um blá 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 aqui, mas eu acho melhor a gente já ir direto para um exemplo. Então, como é que eu conduziria a eliminação de Gauss com o pivotamento parcial para resolver esse sistema aqui? Então, é o seguinte, pessoal. Vamos lá, bastante atenção. A gente vai ter uma ligeira adaptação ao que a gente viu na aula passada. Então, aqui está a nossa matriz estendida, ok? Que a gente viu lá desse exemplo aqui. Fiz simplesmente a extensão dela. E aí, em cada passo da sua eliminação de Gauss, agora você vai se perguntar o seguinte: qual que é os seus possíveis pivôs? Bom, então nesse primeiro passo aqui, ó, quais são os meus possíveis pivôs? É o 1, o menos 3 e o 1, ok? E aí você vai fazer o seguinte: qual que é o maior pivô em módulo? Bom, é o menos 3. Então você vai simplesmente trocar a sua linha 2 com a sua linha 1, que é o que está sendo feito aqui, tá vendo? Então essa matriz estendida para cá, eu simplesmente troquei a primeira linha com a segunda linha. Para quê? Para eu forçar o meu pivô a ser o maior valor em módulo, o maior valor absoluto, tá certo? Por exemplo, pessoal, se aqui no lugar do 1 fosse o 0, o que ia acontecer com esse 0? Esse 0 ia aqui para baixo, o menos 3 ia ali para cima, e eu iria conseguir evitar esse problema de ter um 0 no meu pivô, tá certo? Bom, então agora você, enfim, tem uma matriz estendida com um elemento pivotal que é o maior em módulo aqui na sua coluna, e agora a gente segue conduzindo a eliminação de Gauss normalmente, como a gente viu na aula passada. Então vamos relembrar? Então agora eu preciso eliminar quem? Esse 1 e esse 1 aqui embaixo. Então essa primeira linha vai ser a minha linha pivotal, o menos 3 vai ser meu pivô. Então vou construir o M21. O M21 é simplesmente quem? 1 sobre menos 3. Então, gente, perceba o seguinte: quando a gente conduz a pivotação parcial, não tem jeito, vão aparecer quem? As nossas frações. Os multiplicadores vão ficar pequenos e, como diz esse slide aqui, ó, eles vão ser sempre menores ou iguais a 1. Por quê?
Porque o maior número da minha coluna vai ser o elemento pivotal. Então, sempre quando eu fizer as divisões para construir os meus multiplicadores, eles vão ser frações, né? Vão ser frações e frações menores do que 1, tá certo? Então, elas vão aparecer aqui, né, na pivotação. Então, o raciocínio é análogo, né? Você vai pegar a sua segunda linha, menos a primeira linha inteira, estando multiplicada por menos 1/3. Então, aqui estão as operações. Então, vão ser continhas que na mão vai ficar mais chato, né? Porque vai ter frações. E a gente chega nesse resultado aqui. Para eliminar o 3,1, a posição A3,1, eu construo o meu multiplicador M3,1, que vai ser coincidentemente a mesma coisa, 1 dividido por menos 3, e aí você pega a sua linha 3 inteira, subtrai da primeira, estando multiplicada por menos 1/3. E aí tem aqui as respectivas subtrações, pessoal, espero que vocês já estejam habituados, né? É 1 menos 1/3 vezes menos 3, até 1 menos o 0 vezes menos 1/3, que é igual a 1. E a gente chega nesse vetorzinho aqui. Então, substituindo nos seus respectivos lugares esses vetores, a gente finaliza o nosso primeiro passo. Tá bom? A única coisa que a gente precisou adaptar, gente, foi investigar o pivô e colocar ele aqui como sendo carinha, a linha, né, que tiver o carinha com o maior valor absoluto. E aí eu vou entrar no novo passo, o passo K igual a 2. E sempre, gente, quando a gente entrar no novo passo, a gente vai ter que se perguntar de novo qual que é o maior valor, primeiro, quais são os meus possíveis pivôs para esse segundo passo aqui. É o 8/3 e o menos 1/3. O 2 a gente não analisa porque ele é a linha que veio do passo anterior, a gente já está construindo a nossa escada, a gente não mexe mais nessa primeira linha. Então, os meus possíveis pivôs aqui só podem ser o 8/3 ou o menos 1/3. Qual dos dois é o maior valor em módulo? É o 8/3. Então, ele já está aqui na sua posição que ele tem que estar mesmo. Então, a gente não vai precisar trocar a ordem dessas linhas. Se o menos 1/3 estivesse no lugar do 8/3, a gente precisaria trocar essas linhas, mas não é o caso. Então, a gente segue a eliminação de Gauss que a gente viu na aula passada. Então, vamos eliminar aqui esse menos 1/3. Então, para isso, a gente vai construir o multiplicador M32, que vai ser dado por menos 1/3 sobre o elemento pivotal, que é menos 1/8. Então, vou pegar a minha linha 3 inteira, subtrair da minha linha 2, estando ela multiplicada por menos 1/8. Então, estão aqui as continhas e a gente chega, enfim, nessa matriz aqui, que ela é um sistema equivalente triangular superior, e a gente resolve por substituições retroativas. Então, primeira pergunta para vocês. Se eu resolvesse esse sistema aqui, com a eliminação de Gauss ingênua, né, que a gente viu na aula passada, que é sem pivoteamento, eu chegaria na mesma solução? Sim, você chegaria na mesmíssima solução. Aqui a gente não teve que lidar com erro de arredondamento, a gente não teve que se preocupar, né, em possivelmente ter multiplicadores muito grandes e ainda erro de arredondamento. Então, como a gente não está estando sujeito a esse tipo de contexto, a gente vai chegar na mesma situação. Mas quando eu preciso que fique claro na cabeça de vocês que quando a gente está sujeito a arredondamento, né, e isso acontece, claro, nas máquinas, que a gente precisa arredondar os números, lá eles não estão lidando com frações, então o pivoteamento é bastante útil para a gente não ampliar esse erro numérico. Beleza? E aqui foi só uma maneira de eu conduzir o pivoteamento didaticamente num exemplo aqui que não necessariamente está sujeito a erro de arredondamento, tá certo? Então esta é a pivotação parcial. Bom, agora vamos lá no VCN para a gente ver como é que fica a eliminação de Gauss com pivotamento parcial para este sistema aqui. Vamos ver se vai ser necessário a gente trocar alguma linha, como é que ele faz essas trocas de linhas. Então vamos lá. Também quem quiser ver, também lá no VCN, joguem esse sistema aqui lá, ó, esse daqui com pivotamento parcial também para vocês verem como é que ele resolve, ok? Aproveitem o VCN, né, que ele faz as continhas todas aí de frações. Ele é bem mais direto do que a gente fazendo a conta na mão, tá? Bom, vamos lá no VCN então. Então tá aqui a matriz de coeficiente, nosso vetor de constante, agora a gente vai marcar pivotação parcial. Então vamos entrar no primeiro passo, né? Então eu vou investigar essa minha primeira coluna. Os meus possíveis pivôs estão aqui, menos 6 até o 1. Qual que é aquele que está com o maior módulo? É o menos 6. Então, não vou precisar trocar nenhuma linha, ele já está no lugar do pivô, né? Então,
Vou zerar o 3 e o 1. Beleza. No passo 2, eu tenho esses possíveis pivôs, o menos 3, o 3 e o 0,33333. Qual que é o maior em módulo? Tanto faz, menos 3 com 3. Então, como tanto faz, não precisa trocar a linha. Então, ele vai zerar o 3 e vai zerar o de baixo. E para encerrar o nosso passo k igual a 3, né, essas duas linhas aqui em cima já estão construindo a escada, a gente ignora elas. Então, os meus possíveis pivôs são esses dois aqui, ó, o menos 11 ou 2,333. Aquele que é maior em módulo também é o menos 11, que está aqui já na sua posição, então também não precisei trocar nenhuma linha. Então esse método aqui ficou igual à eliminação de Gauss que a gente fez na aula passada. Espero que vocês tenham chegado na mesma conclusão que eu, porque coincidentemente os pivôs já foram sempre os maiores termos, tá bom? Calculando, a gente chega na mesma solução que a gente viu na aula passada, ok? Então, esse é o pivoteamento parcial. Então, eu reforço para treinar. Coloquem lá aqui no VCN aquele exemplo que eu fiz, tá? Não vou pedir para vocês fazerem ele na mão, que eu acho que fração vai ser bem tenso de calcular, mas a ideia do método eu vou cobrar no trabalho 2, tá? O que a pivotação faz? Qual que é o objetivo, ok? Então, isso é interessante que vocês saibam. Então, essa é a pivotação parcial. Então, agora para a gente encerrar esse assunto da eliminação de Gauss, a gente viu o pivoteamento parcial, mas existe também o pivotamento total. O pivotamento total, gente, ele é bem interessante, né? Porque, vamos para o desenho, olha só. Como é que é o pivotamento parcial? O pivotamento parcial, a gente estava aqui construindo a nossa escadinha, né? E é o que eu falava para vocês. Vamos investigar os nossos possíveis pivôs e ver qual que é aquele que está o maior elemento em valor absoluto, por exemplo, foi esse daqui, então eu vou trocar essas duas linhas para forçar esse cara a ficar aqui no seu local de elemento pivô. Então, esse é o pivotamento parcial. O pivotamento é o seguinte, eu tenho aqui a minha escadinha sendo construída, né, a minha matriz que eu já não preciso mais fazer operações, né, com ela. Então, aqui embaixo, eu não vou olhar, gente, só nessa coluna, não. Qual que é o maior valor? Não. Eu vou olhar aqui todo esse quadrante aqui, eu vou buscar qual que é o maior valor em módulo, foi esse aqui. Então, eu vou trocar não só a coluna, como também trocarei a linha. Então, percebem a complexidade computacional desse negócio? Então, pivotamento total, você troca a coluna e também a linha. Qual que é o impacto disso computacional? Você está trocando a ordem das suas incógnitas também, e trocando a ordem das suas linhas. Então, isso certamente requer um esforço computacional maior. A vantagem é que o pivotamento total ele não é muito adotado, né, por causa do alto esforço, mas a vantagem do pivotamento parcial é que geralmente ele já é satisfatório, ou seja, ele já resolve a questão de você não gerar muito erro numérico numa situação onde você tem arredondamentos, né? Você está sujeito a precisões limitadas, você não precisa apelar para o pivotamento total, que vai exigir um maior esforço computacional, tá bom? Então, para encerrar, vamos lá no VCN ver como é que ele vai fazer esse pivotamento total. Então, é bem doido, acompanhem, olha só. Então, deixa eu reiniciar aqui. Pivotamento completo agora. Então, eu tenho aqui, ó, a minha coluna, minha matriz, perdão, de coeficientes, minha matriz A. E antes, no pivotamento parcial, eu investigava só essa coluninha aqui, ó, só essa coluna. E buscava qual que é o maior valor em módulo, que era o menos 6. Agora eu vou investigar a minha matriz inteira. Então, o maior valor em módulo é quem? O menos 13. Então, o menos 13 eu vou ter que trocar a coluna dele e trocar a linha para forçar ele a ficar aqui no lugar do menos 6, ok? O VCN, gente, ele não vai fazer isso. Dentro dele, ele guarda as operações que ele tem que fazer de linhas, mas aqui na nossa matriz A, a gente não vai ver essas mudanças. Então, olha só o que a eliminação com a pivotação completa vai fazer. Ela vai zerar exatamente esses termos aqui, ó, 1, 1 e o 2. Porque quando eu troco essa coluna, ela vai ficar aqui na minha primeira coluna. Então, eu vou zerar lá o 1, vou zerar o 0 e vou zerar o 0. Conclusão, gente, fica um pouquinho bagunçado da gente enxergar
tá? Mas esse seria o resultado se eu tivesse trocado essa coluna com a primeira coluna e essa linha com essa linha aqui. Então, seria como se você estivesse enxergando o menos 13 aqui e esses zeros aqui com essas respectivas linhas todos aqui embaixo, certo? E aqui, essa primeira linha ficou como sendo a nossa linha pivotal no primeiro passo, certo? Então, agora eu vou investigar o resto da minha matriz, para o meu passo k igual a 2. Então, eu vou buscar de novo qual que é o maior valor em módulo. Deixa eu ver aqui, é esse aqui, ó, o menos 5,76. Então, ele vai ficar na posição pivotal do passo k igual a 2 e eu vou zerar os termos que estão abaixo dele aqui no caso, que vai ser esse e esse. Então, zerei ali e zerei aqui, ok? Então, essa foi a nossa primeira linha pivotal, né? Essa aqui agora foi a nossa segunda linha pivotal. E agora eu vou olhar o resto das minhas matrizes, ou seja, na minha linha 2 e na minha linha 4, qual que é o maior cara em módulo. Então, deixa eu caçar aqui, menos 2, 0, 1,28 e menos 1,7. Então, vai ser esse carinha aqui. Então, eu, enfim, zero quem? Esse termo aqui embaixo, que eu ainda não mexi. Zerou. E aí, eu montei bem estranhamente, pessoal, não sei se vocês conseguiram acompanhar, porque aqui a gente claramente não vê as trocas de linhas e colunas, mas dentro ali do VCN tem um sistema triangular superior resultante, ele guardou as operações que ele precisa fazer, até mesmo para aparecer um sistema triangular superior, e ele resolve e chega numa solução, acho que parecida ou igual ao que a gente já viu antes, tá certo? Então essa é a pivotação completa. Eu tenho certeza que isso daqui fica bem confuso, mas tentem voltar aí para ver se vocês pegam a ideia nesse exemplo de possíveis pivôs, possíveis candidatos, quem que a gente escolhe, que termos que a gente tem que zerar, ok? Mas olha só, como é confuso, é complicado e exige um esforço computacional maior, né? Então essa é a pivotação completa. Eu não vou cobrar de vocês isso na mão, podem ficar tranquilos. Se eu for cobrar isso daqui, vai ser mais o conceito, o que está por trás da pivotação completa, qual que é a ideia e talvez uma possível aplicação direta já no VCN, tá bom? Mas encerrando a eliminação de Gauss, é importante que vocês saibam fazê-la sim na mão, a eliminação de Gauss ingênua, que é essa daqui que a gente conduziu, tá certo? Então, a gente volta na nossa próxima semana, na próxima aula, sobre decomposição LU. Então, até mais.